Nessa aula daremos início ao assunto análise combinatória, e nessa primeira aula vamos aprender o princípio fundamental da contagem. Em torno desse princípio fundamental giram todas as ferramentas de análise combinatória que a gente vai aprender durante esse curso, certo? Então, nessa primeira aula, o assunto será princípio fundamental da contagem. Então, o que é o princípio fundamental da contagem? Ele é dividido em duas partes, certo? A parte número 1, vamos denominar de princípio. A parte número 1 vamos chamar de princípio aditivo. O aditivo aqui ele vai dar ideia de adição, certo? Aí vamos ver o que é que esse princípio ele afirma. Então vamos supor que nós temos que tomar duas decisões. Essas decisões, vamos denominar essas decisões de D1 e D2. Tá? Então, a gente tem duas decisões, D1 e D2, e suponha que a decisão D1 ela possa ser tomada de X maneiras diferentes. Então, a gente tem X maneiras de tomar a decisão D1, e a decisão D2, eu vou supor que ela pode ser tomada de Y maneiras diferentes. Então, a pergunta é a seguinte: de quantas maneiras eu posso tomar uma dessas decisões? Ou a decisão D1 ou a decisão D2. Entendo que eu não quero que seja tomada as duas decisões ao mesmo tempo, certo? Apenas uma delas. Então, apenas uma delas, eu vou dizer que isso é D1 ou D2. Então, eu quero tomar a decisão D1 ou D2, apenas uma delas. Então, o número de maneiras de tomar a decisão D1 ou a decisão D2 vai ser X mais Y. Então, X mais Y maneiras é o número de maneiras de você tomar uma decisão ou outra. E aí, fica atento para o conectivo que eu utilizei aqui. Eu usei o conectivo OU. Quando eu quero tomar as duas decisões simultaneamente, aí eu uso o conectivo I, ou seja, eu quero tomar a decisão D1 e a decisão D2, certo? No caso aí, eu só posso tomar uma das decisões, ou o D1 ou a decisão D2. E aí o número de maneiras de se fazer isso é X mais Y. Aí observe que eu adicionei o número de maneiras, né? Eu peguei o X e somei com o Y. Daí o nome princípio aditivo, ok? Então, essa é a primeira parte do princípio fundamental da contagem. A segunda parte é o que a gente chama de princípio, é o que a gente vai chamar de princípio multiplicativo. Então, todo problema de análise combinatória, por mais sofisticada que seja a ferramenta que você utiliza de combinatória para efetuar determinada contagem, você vai acabar usando um desses dois princípios ou os dois, ok? Então, a segunda parte é o que eu vou chamar de princípio multiplicativo. Aí, o multiplicativo aqui tem a ver com multiplicação, assim como o aditivo, né, estava relacionado à adição, esse multiplicativo ele vai estar relacionado à multiplicação. Então, aqui, nós vamos supor as mesmas hipóteses, tá certo? Eu tenho aqui duas decisões, que eu vou chamar de D1 e D2. Ok, vamos representar as decisões por D1 e D2. E suponha que a decisão D1 ela pode ser tomada de X maneiras
diferentes. Enquanto que a decisão D2, ela pode ser tomada de Y maneiras diferentes. Aí suponha que eu queira calcular o número de maneiras de se tomar as duas decisões, isto é, uma vez tomada a decisão D1, em seguida eu quero tomar a decisão D2, ou vice-versa, certo? Aí, nesse caso, de quantas maneiras eu posso tomar a decisão D1 e a decisão D2. Entenda que quando eu digo tomar a decisão D1 e a decisão D2, nós estamos tomando as duas decisões uma seguida da outra, certo? Então, nesse caso, o número de maneiras de se tomar as duas decisões vai ser x vezes y. Ou seja, a gente vai multiplicar e observa aqui o conectivo. O conectivo que eu estou usando agora é i, tá certo? Enquanto no princípio aditivo, o conectivo que aparecia lá era o. Tá? Então, quando eu só posso tomar uma das decisões, eu vou utilizar o princípio aditivo. E quando eu posso tomar as duas, eu tenho que tomar, né, as duas decisões, uma seguida da outra, aí a gente usa o princípio multiplicativo. Aí vamos exemplificar isso. Então, a primeira questão, ele diz assim: um homem vai a um restaurante disposto a comer um só prato de carne e uma só sobremesa. O cardápio oferece 8 pratos distintos de carne e 5 pratos distintos de sobremesa. De quantas formas pode o homem fazer sua refeição? Observe que a refeição dele é composta por um tipo de prato de carne e um tipo de prato de sobremesa, certo? Então, ele vai comer a carne e vai comer a sobremesa. Então, observe que o cardápio tem um total de 8 pratos de carne, certo? Então, pratos de carne, você tem ao todo 8 tipos, e os pratos de sobremesa, você tem 5 tipos, ok? Então, a quantidade de pratos de sobremesa é igual a 5. Aí, nesse caso, ele quer saber de quantas maneiras ele pode fazer a refeição dele, se ele vai escolher um prato de carne e escolher uma sobremesa. Aí você se imagina, né, fazendo essa refeição aí, ok? Então, como a refeição ela é composta por um tipo de prato de carne e um tipo de prato de sobremesa, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que tomar duas decisões. Uma delas é escolher o tipo de carne, que eu posso escolher de 8 modos diferentes, e o outro é escolher o tipo de sobremesa, que eu posso escolher de 5 maneiras diferentes. E aí, escolhendo a carne, oito possibilidades, 8 maneiras, escolhendo a sobremesa, 5. E veja que vai ser tomada as duas decisões, uma seguida da outra, ok? Pois a refeição ela é composta pelos dois tipos de alimento. Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar o princípio multiplicativo. Entenda que o prato número 1, ele pode combinar com qualquer uma das 5 sobremesas. O prato número 2 também vai poder combinar com qualquer uma das 5. O prato número 3, até chegar no 8º prato, ele combina com as 5 sobremesas. Então, nesse caso, ele vai ter um total de 8 vezes 5, 40. Então, ele pode fazer a refeição dele de 40 maneiras diferentes, ok? Agora, note que se ele só pudesse fazer a refeição dele comendo um tipo de carne ou então
um tipo de sobremesa, fosse ou, né? Aí ele poderia fazer isso de 8 mais 5 maneiras, ou seja, 13 maneiras diferentes. Mas aí, como ele quer escolher a carne e a sobremesa para montar a sua refeição, aí nesse caso é o princípio multiplicativo, vai ficar 8 vezes 5, que é igual a 40. Ok? Vamos lá, exercício número 2. Um rapaz possui 12 camisas e 9 calças. De quantas maneiras ele pode vestir uma camisa e uma calça? Então, note que a decisão aí vai ser o quê? Escolher a calça, ele tem aí um conjunto de 12 calças, e escolher a camisa. Aí o conjunto de camisas é composto por 9 camisas distintas. Aí ele quer saber de quantas formas ele pode se vestir, se ele vai vestir uma calça e uma camisa. Aí, nesse caso, ele tem duas decisões a tomar. A primeira é a escolha da calça, ele pode fazer isso de 12 modos diferentes, e a outra é a escolha da camisa, que ele pode fazer de 9 formas diferentes. E aí, 12 vezes 9, isso aqui vai dar 108. E por que eu multipliquei? Eu multipliquei porque ele vai tomar as duas decisões, uma seguida da outra. A escolha da calça, logo em seguida ele escolhe a camisa. Então, entenda que para cada calça, ele tem 9 possibilidades de escolha da camisa. Então, quando ele chegar na 12ª casa, ele vai ter 12 vezes 9, ou seja, 108 modos de se vestir, ok? É claro que pode ser feito caso a caso, numera lá, calça número 1, número 2, até chegar na 12ª. A mesma coisa as camisas, da camisa 1 até chegar à 9ª camisa, e aí vai fazendo as combinações, certo? De calça com camisa. Mas aí, o problema de fazer assim a contagem direta, né, obtendo lá os casos e depois contando, é que isso demora muito. Isso é razoável fazer quando você tem poucos elementos para combinar, mas muitos assim dá bastante trabalho, ok? Vamos lá, questão número 3. Aí, numa festa, há 80 homens e 90 mulheres. Ele pergunta quantos casais diferentes podem ser formados. Então, note que a quantidade de pessoas na festa são 80 homens. A festa tem 80 homens e 90 mulheres. Aí ele quer saber quantos casais diferentes podem ser formados entre essas pessoas, ok? O casal aqui, é claro que você tem que supor, né, que é formado por homem e mulher. Então, nesse caso aqui, a composição vai ser assim: o casal, ele é formado por um homem e uma mulher. Então, note que para compor o casal, eu tenho que tomar duas decisões, uma seguida da outra. Uma é a escolha do homem, certo? E a outra é a escolha da mulher. O homem ele pode ser escolhido. O homem ele pode ser escolhido aqui de 80 maneiras diferentes, e a mulher ela vai poder ser escolhida entre as 90 mulheres, ou seja, 90 maneiras distintas. Então, o número de casais que dá para a gente formar vai ser o quê? 80 vezes 90. Para cada um dos 80 homens, né, eu tenho 90 possibilidades, eu tenho 90 maneiras de escolher a mulher que vai fazer um par com esse homem, certo? Então, nesse caso, vai ser 80 vezes 90, isso vai dar 7.200 casais. O problema, deixa eu escolher um outro agora. Eu não irei fazer todas as questões da lista, tá? A lista lá ao todo tem 70 problemas. O que eu vou procurar fazer é
aquele determinado modelo de exercício, fazer 2 daquele tipo e deixar, sei lá, alguma outra questão desse mesmo modelo para que vocês possam treinar, para vocês verificarem se conseguiram entender ou não. Então, esse 4 eu vou pular. Vamos fazer o número 5. A questão número 5, ele diz assim: numa confeitaria há 5 sabores de picolés e 3 sabores de salgados. Suponha que Marília só tenha permissão para tomar um picolé ou comer um salgado, certo? Ela não pode fazer as duas coisas, ela só tem permissão aí de tomar um picolé ou comer um salgado. Aí, quantos são os possíveis pedidos que Marília pode fazer? Essa é a primeira parte do problema. A segunda parte, suponha que Letícia vá à confeitaria com Marília e possa tomar um picolé e comer um salgado. Aí, no caso de Letícia, ela pode fazer as duas coisas. Aí, quantos pedidos diferentes Letícia pode fazer? Então, vamos à solução do problema. Veja que nós temos 5 sabores de picolés e 3 sabores de salgados. Aí a primeira parte, né, é sobre Marília. Marília só pode fazer uma das coisas, ou ela toma o picolé ou come o salgado, certo? Então, no caso de Marília, como é que vai ficar? No caso de Marília, ela tem que escolher ou o picolé ou o salgado, já que ela só pode fazer uma das coisas. Aí, nesse caso, eu vou usar o princípio aditivo, né? Se ela escolher o picolé, ela pode fazer isso de 5 maneiras diferentes. E se ela escolher o salgado, de 3 maneiras diferentes. Então, ela pode fazer isso de 5 mais 3 maneiras, ou seja, 8 formas diferentes, no caso de Marília, porque ela só pode fazer uma das coisas, certo? Então, se você é número ali, picolé número 1, número 2, até o número 5, salgado número 1, número 2, número 3. Então, ao todo, você tem 8 escolhas para fazer. Então, se ela só pode uma das coisas, né? Então, existem 8 maneiras. Aí, nós utilizamos o princípio aditivo. Agora, no caso de Letícia pode escolher as duas coisas. Então, no caso de Letícia, vai ser o princípio multiplicativo. Ela vai tomar as duas decisões, uma seguida da outra, ou seja, a escolha do picolé e a escolha do salgado. Então, o picolé ela pode escolher de 5 modos diferentes e o salgado ela pode escolher de 3 maneiras diferentes. Só que a cada picolé que ela escolhe, ela tem 3 maneiras de escolher o salgado. O primeiro, aí 3 maneiras de escolher o salgado. O segundo picolé, 3 maneiras de escolher o salgado, até chegar no quinto, que aí vai ter 3 escolhas para o salgado. Aí, nesse caso, é 5 vezes 3. 5 vezes 3 vai ser igual a 15. Então, nesse caso aí, ela tem 15 maneiras de escolher o lanche, de fazer o lanche dela, certo? Tomando um picolé e comendo um salgado. Aí, nesse caso, eu usei o princípio multiplicativo. Então, nesses problemas que eu vou fazer nessa primeira aula, não vai aparecer, ou pode aparecer, né? Se eu quiser fazer, sei lá, por arranjo ou combinação, eu posso, mas no momento a gente não vai tratar disso, certo? A gente vai só usar essa ferramenta chamada princípio fundamental da contagem, ou aditivo, ou multiplicativo, ou as duas coisas, vai depender do tipo de problema. Aí, quando eu for ensinar arranjo, combinação, permutação circular, permutação com repetição, aí quando eu estiver ensinando essas coisas, vocês vão perceber
que dentro delas aparecem esses princípios, que o arranjo nada mais é do que o uso desse princípio, certo? A combinação ou então a permutação. Então, vamos adiante. A questão agora, número 11. Aliás, vamos fazer essa 6 também, tá? Depois eu vou pular para 11. Os que eu deixar sem fazer é porque eles são parecidos com esses que eu estou fazendo. Aí vai ficar como exercício para vocês. A questão número 6. Há 3 linhas de ônibus entre as cidades A e B e 2 linhas de ônibus entre B e C. Então, observe aí que existem 2 linhas, vocês podem interpretar como sendo 2 trajetos, tá? Que liga B e C. E há 3 linhas de ônibus, ou 3 trajetos, que ligam as cidades A e B. Aí ele quer saber de quantas maneiras diferentes uma pessoa pode viajar. Letra A, indo de A até C, passando por B. E a letra B, indo e voltando entre A e C, sempre passando por B. Então, vamos lá. Então, há 3 trajetos, né, de A para B e 2 de B para C. Então, essa figura aí ilustra os trajetos, certo? Então, de A para B você tem aí os caminhos azuis. Essas são as linhas de ônibus que ligam a cidade A até a cidade B. E como há 2 linhas de ônibus de B para C, então eu indiquei isso por essas linhas vermelhas. Aí a letra A, ele quer saber o quê? O número de maneiras diferentes de você ir de A até C, passando por B. Ora, note que para ir de A até C, tá, passando por B, você faz 2 escolhas, uma seguida da outra. A primeira é, eu estou lá em A, como tem que passar por B, é escolher a linha de ônibus que eu vou usar de A para B. Aí, uma vez chegando em B, eu tenho outra escolha para fazer, que é escolher a linha que leva de B até C, ok? Todo problema de combinatória, né, é uma sugestão que eu dou, na hora de tentar fazer um problema de combinatória, você tenta se colocar, tá, no lugar de quem está participando lá da questão, né? Alguém está ali, quer ir de A para C, passando por B, né? Aí, quando ele está ali em A, ele tem algumas decisões para tomar, certo? Aí você se coloca no lugar dessa pessoa e tenta imaginar no lugar dela para fazer as escolhas. Isso funciona bastante, certo? Então, nesse caso aqui, vamos escolher primeiro a linha de ônibus que vai de A até B. Então, a linha de ônibus que vai de A até B, eu posso escolher de 3 modos diferentes. Ok? Então, a escolha da linha de ônibus que vai de A até B, três maneiras. Aí, uma vez chegando em B, eu tenho que tomar a decisão de ir para C, né? E de B para C, eu posso fazer isso de 2 maneiras diferentes. Aí note que o princípio aí é o multiplicativo, porque eu vou tomar as 2 decisões, uma seguida da outra. Vamos supor que eu vá pelo aquele caminho de cima, né, o azul, o primeiro ali, aí indo por ele, quando eu chego em B, eu posso ir para C de 2 modos. Se eu for pelo segundo caminho, o caminho do meio, quando eu chego em B, eu tenho 2 modos novamente para ir para C. E quando eu pego o terceiro caminho, novamente, quando eu chego em B, eu tenho 2 maneiras. Tá? Então, cada caminho de A, né, possibilita eu combinar com uma das 2 maneiras de ir para B, de B para C. Então, nesse caso, é 3 vezes 2. Aí, 3 vezes 2 vai dar igual a 6. Então, o número de maneiras dele de A até C, passando por B, é igual a 6. Agora, a questão tem uma parte B. Na parte B, o que é que ele pergunta? Você tem aí os mesmos trajetos da letra A, só que agora ele quer o número de maneiras de ir
e voltar entre A e C, sempre passando por B. Ou seja, ele quer sair de A e voltar para A, certo? Ele quer sair de A e ir até C e voltar para A, mas sempre passando por B. Aí, nesse caso, vamos imaginar que a pessoa está em A. Aí, para chegar até B, ela pode fazer a escolha do caminho de três formas diferentes, certo? Se ela está em A, para ir até B, três maneiras. Uma vez chegando em B, certo? Ela tem que tomar a decisão para ir de B para C. Aí isso pode ser feito de duas formas diferentes. Agora, chegando em C, ela quer voltar para A. Então, veja que são quatro decisões, uma seguida da outra. Então, chegando em C, ela tem que voltar para A, mas é sempre passando por B. Está dito aqui, ó. Ele quer fazer isso sempre passando por B, tanto na ida quanto na volta. Então, nesse caso, né, o número de maneiras de C para B, duas maneiras. Né? Você tem aí dois caminhos para escolher para voltar para B, estando em C. E aí, chegando em B, para voltar para A, você tem três possibilidades. E aí, usando o princípio fundamental da contagem, é só multiplicar esses valores. Aí isso vai dar, no caso, igual a 36. 3 vezes 2 dá 6, vezes 2, 12, vezes 3, 36. Então, se ele vai de A até C e volta para A, sempre passando por B, ele pode fazer isso de 36 maneiras diferentes. Bom, essa 7 eu vou pular, vamos fazer agora a número 11, certo? Eu separei aí as questões que eu vou fazer e as que eu vou deixar para vocês praticarem. A questão 11, ele diz assim: um estádio há 12 portas de entrada. Então, vai imaginando a situação aí. Você chega a um estádio e encontra lá 12 portas de entrada, certo? Aí ele pergunta: quantas possibilidades existem de uma pessoa entrar por uma porta e sair por uma porta diferente? Então, note que a resolução desse problema consiste em fazer duas escolhas. Uma é a porta de entrada, aí, ao invés, no ato que eu escolho, né, uma vez tomada a decisão de escolher a porta de entrada, né, aí de quantos modos eu posso escolher a porta de saída. Então, resolver o problema é isso, é escolher a porta por onde eu vou entrar e escolher a porta por onde eu vou sair. Agora, note que não é uma coisa ou outra, né? Eu tenho que entrar e tenho que sair. Então, as duas decisões são tomadas uma seguida da outra. E note ali que ele quer sair por uma porta diferente da que ele usou para entrar. Ok? Então, vamos à resolução. Veja que ele diz que tem um total de 12 portas. Aí, resolver esse problema significa fazer a escolha da porta de entrada, né? E em seguida, porta de entrada, e em seguida, fazer a escolha da porta de saída, que tem que ser diferente da porta que ele usou para entrar. Bom, no momento que ele vai entrar, o que é que vai acontecer? Ele tem 12 portas, né, por onde ele pode entrar. Então, ele pode fazer isso de 12 maneiras diferentes. Tá? Então, para escolher a porta de entrada, ele pode escolher de 12 maneiras. Agora, uma vez escolhida a porta de entrada, na hora que ele for sair, como tem que ser diferente da porta que ele usou, aí para sair ele só pode escolher a porta de 11 maneiras diferentes, porque ele não pode utilizar aquela porta que ele utilizou na entrada, certo? Aí você fica com um a menos. Como as duas decisões são tomadas seguidas uma da outra, então o número de maneiras dele entrar e sair vai ser 12 vezes 11, ou seja, eu estou utilizando o princípio multiplicativo. Então, nesse caso aí, 12 vezes 11 vai dar
132. Então, existem 132 maneiras diferentes dele entrar nesse estádio e sair por uma porta diferente da que ele entrou. Ok? Agora vamos fazer a questão número 15. A questão número 15, ele quer saber de quantas maneiras podemos dar 2 prêmios a uma classe com 10 rapazes, de modo que os prêmios não sejam dados a um mesmo rapaz. Essa é a primeira parte do problema, né? A segunda, ele quer saber de quantas maneiras podemos dar 2 prêmios a uma classe com 10 rapazes, se é permitido que ambos sejam dados a um mesmo rapaz, ok? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vejam, a classe, ela tem 10 rapazes, né? Ou seja, 10 pessoas que estão ali para receber os 2 prêmios. Então, você tem que o número de rapazes é igual a 10. E a gente tem o quê? A gente tem 2 prêmios para distribuir, né, para esses rapazes. É claro que só 2 deles, né, vai na primeira parte, né, a primeira parte do problema, deixa eu dividir aqui. Então, a primeira parte do problema, ou a primeira pergunta que ele faz, a gente vai, eu posso considerar para as duas a mesma coisa. Então, deixa eu escrever como estava antes. Então, tem 10 rapazes e eles estão ali para receber os prêmios, né? Só que existe apenas 2 prêmios, ok? Aí a primeira parte do problema, ele quer o quê? Ele quer distribuir esses 2 prêmios de modo que os prêmios não sejam dados ao mesmo rapaz. Então, esses 2 prêmios têm que ir para rapazes diferentes, certo? Então, nesse caso, a gente imagina o prêmio, né? Você tem aqui os 2 prêmios e ali você tem os 10 rapazes, né? Então, você imagina os prêmios escolhendo os rapazes. Então, o primeiro prêmio, né, quando ele for entregue, tem 10 maneiras dele ser entregue ao rapaz número 1, ao número 2, ao número 3, até o 10º. Então, existe, o primeiro prêmio tem 10 maneiras de entregá-lo aos rapazes. Então, o primeiro prêmio, ele pode ser entregue de 10 maneiras. Aí, uma vez entregue o primeiro prêmio, como o próximo tem que ser entregue a um rapaz diferente, então o segundo prêmio ele só vai poder ser entregue de 9 maneiras diferentes. Ok? Porque o primeiro, quando não entregou nada ainda, eu posso entregar qualquer um dos 10, por isso que são 10 maneiras. Só que uma vez entregando a um dos 10, né? Então esse que recebeu o primeiro prêmio não pode receber o segundo, então ele está fora. Aí só ficam 9 rapazes, portanto, 9 maneiras para entregar o segundo prêmio. E aí, pelo princípio multiplicativo, né? Você vai ter 10 vezes 9, 90 maneiras. Então, essa é a solução da primeira parte. Agora, a segunda parte, vejam que na segunda parte do problema é permitido entregar
os dois prêmios ao mesmo rapaz. Aí, nesse caso, quando a gente for entregar o primeiro prêmio, a gente pode entregar esse primeiro prêmio de 10 maneiras. E quando for entregar o segundo, como pode repetir, né? Aí você continua tendo as mesmas 10 maneiras de entregar. E pelo princípio multiplicativo, vai ficar 10 vezes 10, que é igual a 100. Ok? Vamos ver agora o 16. O 16 ele diz: de quantas maneiras podemos escolher uma consoante e uma vogal de um alfabeto formado por 18 consoantes e 5 vogais? Isso já é uma pergunta, né? Eu li de forma que fosse uma única. Então, de quantas maneiras, certo? Ele quer saber de quantas maneiras ou de quantas formas podemos escolher uma consoante e uma vogal de um alfabeto formado por 18 consoantes e 5 vogais. Aí a segunda pergunta é: quantas são as palavras de duas letras formadas por uma vogal e uma consoante escolhidas dentre 18 consoantes e 5 vogais? Então vejam, esse alfabeto ele tem 18 consoantes. Então, você tem 18 consoantes e 5 vogais. Aí a primeira pergunta que ele faz é: de quantas maneiras podemos escolher uma consoante e uma vogal, certo? Dentre o alfabeto formado por essa quantidade de tipos de letras, certo? Então, a primeira pergunta é: de quantos modos eu posso escolher uma consoante e uma vogal? Entenda que ele não disse escolher a consoante ou a vogal. Ele falou i, certo? Então, são duas decisões, uma seguida da outra. A primeira é a escolha da consoante. Aí vejo que a consoante ela pode ser escolhida de 18 modos diferentes. E a outra vai ser a escolha da vogal, que pode ser escolhida de 5 maneiras diferentes. Aí, note que cada consoante dessa eu posso combinar com 5 vogais. Então, quando eu chegar na 18ª consoante, eu vou ter obtido aí o 18 vezes 5, certo? Aí, nesse caso, 18 vezes 5 dá igual a 90. Então, existem 90 modos ou 90 maneiras de se escolher uma consoante e uma vogal, ok? Agora, a segunda parte do problema, ele pergunta quantas são as palavras de duas letras formadas por uma vogal e uma consoante, escolhida nesses dois conjuntos aí. Então, agora ele pergunta quantas são as palavras de duas letras. Então, observe aqui, ó. Minha palavra ela vai ser composta por duas letras, certo? Então, essas letras têm que ser uma consoante e uma vogal. Então, vamos supor que aqui nesse primeiro traço eu coloque uma consoante. Então, aqui nesse primeiro traço vai ficar uma consoante. E suponha que no segundo traço vai ficar uma vogal. Então, a minha palavra é composta por duas letras, uma consoante e uma vogal, que são escolhidas dentre essas 18 consoantes e 5 vogais do início. Então, aqui eu tenho que tomar duas decisões, uma seguida da outra. Qual é a primeira? A escolha da consoante, que pode ser feita de 18 maneiras diferentes, e aqui a escolha da vogal, que pode ser feita de 5 maneiras diferentes, tá? Só que a palavra pode ter a vogal no primeiro traço e a consoante depois, né? Eu posso ter
o contrário do que está aí. Então, nesse caso, né, qual vai ser a, qual vai ser a conta dessa segunda pergunta que ele fez? Aqui eu vou multiplicar 18 vezes 5, só que aí eu posso inverter a vogal e a consoante de lugar. Então, nesse caso, há duas maneiras de arrumar essa consoante e a vogal, ok? Posso pôr na ordem consoante-vogal ou vogal-consoante. Ele não deixou essa ordem determinada, aí por isso que eu tenho que levar em conta as duas coisas. Então, nesse caso aqui, a resposta vai ser o quê? 18 vezes 5 dá 90, vezes 2, 180. Então, existem 180 palavras com duas letras, sendo uma das letras uma consoante e a outra uma vogal, ok? Porque note que se ele monta, por exemplo, a palavra formada pela consoante, vamos supor a consoante C, consoante B, por exemplo, consoante B, e vamos supor que eu escolha a vogal A, certo? Então, isso aqui é uma palavra. Só que essa palavra, ela é diferente da palavra formada por vogal consoante nessa ordem. Aí, aquele 2 que eu usei para multiplicar ali é exatamente por isso, ok? Então, dá o dobro, né, de casos. Porque a consoante e a vogal, ela não está fixa, né? Como ele não determinou a ordem, eu tenho que levar em conta as duas. Então, a resposta vai ser 90 para a primeira parte e 180 para a segunda parte. Vamos ver a questão 17. Um amigo mostrou-me 5 livros diferentes de matemática, 7 livros diferentes de física e 10 livros diferentes de química. Então, você tem 5 livros de matemática, 7 de física e 10 de química. E vejo que ele enfatizou que esses livros, tanto dentre os de matemática e dentre os de física e os de química, eles são livros distintos. E ele pede que seja feita a escolha de 2 livros, com a condição de que eles não fossem da mesma matéria. Ou seja, se os 2 livros que ele vai escolher não podem ser da mesma matéria, então como é que são as escolhas? Tenta sempre se colocar no lugar de quem vai escolher as coisas ali. Aí, na hora que você vai escolher 2 livros, e eles têm que ser de matérias diferentes, pode ser o quê? Pode ser matemática e física, pode ser matemática e química, ou pode ser física e química, tá certo? Então, vejam que aí tem um pouco do princípio multiplicativo e tem um pouco do princípio aditivo, né? Aí, de quantas maneiras eu posso escolher esses 2 livros? Então, vamos lá. São 5 de matemática, 7 de física e 10 de química. Então, 5 de matemática, 7 de física e 10 livros de química, todos distintos, ok? Aí a gente tem que escolher ali 2 livros, tá? A escolha dos 2 livros podem ser feitas assim, ó. Ele pode escolher matemática e física, ok? Ele pode escolher matemática e química, veja que é I, né? Então, princípio multiplicativo, ou, né, ele pode escolher física e química. Então, veja que o ou que eu usei aí dá a ideia que eu vou achar essas respostas e depois somar, ok? Primeiro eu vou contar o número de maneiras de escolher matemática e física. Então, se eu fosse escolher matemática e física, de quantos modos eu iria escolher? Vejo que são 2 decisões, uma seguida da outra.
A primeira é escolher o livro de matemática, e a segunda, né, logo em seguida, é escolher o livro de física. Aí isso pode ser feito de 5 vezes 7 modos diferentes, princípio multiplicativo. Então, 35 maneiras. Se for para escolher matemática e química, aí isso pode ser escolhido de 5 vezes 10 maneiras, ou seja, 50. E se for para escolher física e química, isso pode ser feito de 7 vezes 10 maneiras diferentes, ou seja, 70. Então, note que se ele escolher matemática e física, existem 35 modos, matemática e química, 50 modos, ou se ele escolher física e química, porque não vai ser tudo ao mesmo tempo, né? No caso, ele escolhe matemática e física, ou matemática e química, ou física e química. Ele só pode escolher 2 livros. Então, nesse caso, física e química, 70 maneiras. Então, o número de maneiras de se fazer tudo isso, né, vai ser o quê? Aí agora eu somo, né? Vai ser 35 mais 50 mais 70. Se ele optar por matemática e física, ele faz de 35 modos. Se ele optar por matemática e química, 50 modos, ou, se for física e química, 70 modos. Então, nesse caso, vai dar um total de 155 maneiras de escolher os 2 livros dentro das condições do problema, certo? Vamos fazer agora a questão 20, tá? Aí as próximas que eu vou pular, a 18 e a 19, é porque utiliza as coisas que a gente acabou de ver, certo? Então, a questão número 20, ele diz assim: uma bandeira é formada por 4 listras. Então, você tem uma bandeira listrada, certo? Que ela é formada por 4 listras, que devem ser coloridas usando-se apenas as cores amarelo, branco e cinza. Na verdade, a cor em si não importa. O que importa ali é a quantidade de cores. Aí você nota que tem 3 cores distintas. Aí quais são as regras? Não devendo listras adjacentes, ou seja, listras vizinhas, ter a mesma cor. De quantos modos pode ser colorida a bandeira? Então, listras adjacentes, ou seja, listras vizinhas, tem que ter cores o quê? Diferentes. Então, vamos lá. Está aí a nossa bandeira, certo? Eu vou ilustrar assim, e ela é formada por 4 listras, né? E a gente quer pintar essa bandeira usando apenas 3 cores. Então, a gente tem um total de 3 cores para pintar essa bandeira, só que a condição, a regra do problema é que listras adjacentes têm que ter cores diferentes, não podem ser da mesma cor. Então, isso aí é um problema clássico, certo? Pintar uma bandeira listrada, ok? Isso é bem clássico em combinatória, logo no início, que só usa o princípio fundamental da contagem, nada mais. Vejam, a bandeira não teve nenhuma das listras pintada ainda, certo? Então, vamos ver de quantos modos eu posso pintar cada listra. Eu posso começar aí por onde eu quiser, certo? Pela primeira, segunda, terceira ou quarta listra. Então, como eu não pintei ainda, né, a primeira listra que eu for pintar, eu posso pintar de 3 maneiras diferentes. Por quê? Porque eu não usei cor nenhuma ainda e eu tenho 3 cores disponíveis. Então, vamos começar por aqui. Então, essa primeira lista tem 3 maneiras de ser pintada. Agora, entenda que uma vez pintada essa listra, né, vamos supor, as cores são amarelo, branco e cinza. Vamos supor que eu pintei de amarelo. A próxima, como não pode ter a mesma cor, o amarelo não pode entrar mais, aí diminui uma possibilidade de cor, certo?
Então, nesse caso, a segunda listra só tem duas possibilidades. Pode ser branco ou cinza se eu pintar a primeira de amarelo, tá certo? Aí vamos supor que eu botei cinza nessa segunda. Quando eu for pintar a terceira, eu continuo com duas possibilidades. Por quê? Porque eu posso voltar a ter a cor da primeira listra, porque a terceira e a primeira não são listras adjacentes, tá certo? Apenas a terceira e a segunda agora são adjacentes. Então, a terceira listra, quando eu for pintar, ela não pode ter a cor da segunda listra. Então, diminui apenas uma possibilidade, ficando duas possibilidades para a terceira lista. E a mesma coisa a quarta. A quarta, ela só faz fronteira com a terceira lista. Então, ela tem que ter uma cor diferente da que eu usei na terceira lista. Então, aqui, duas possibilidades. Então, nesse caso, o número de maneiras de pintar essa bandeira, né, vai ser 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 24 formas de pintar essa bandeira, usando apenas 3 cores e de modo que listras adjacentes, tá, tenham cores diferentes. Então, esse problema ele é clássico, certo? A gente diz que um problema é clássico, né, quando ele é um tipo de problema que está em todos os livros de combinatória e todo aluno que estuda combinatória sabe fazer esse tipo de problema, certo? Aí, no caso, o 21 e o 22, ele é bem parecido, certo? Ou melhor, eu estou em qual? É o 20. Então, no caso aí, o 21 é parecido e o 22. Aí eu vou deixar o 21 e o 22 para vocês fazerem. Outra coisa que vocês vão notar é que na lista de exercícios você tem questões aí de certo, eu botei a fonte, né, de certos concursos que não interessam para vocês, mas é porque é um tipo de exercício que eu gostaria de ensinar para vocês, né? É um tipo de exercício que vocês teriam que aprender a fazer e que não está nem que não caiu no Cefoi, tá certo? Mas que pode cair porque é um tipo de problema combinatório e só apareceu, sei lá, na fonte onde eu peguei, certo? Então, o ideal, né, é que você encontre todos os tipos de problemas daquele concurso que você vai fazer, mas a prova do Cefaz ela tem poucas edições, então você não vai encontrar muitas questões. Vamos supor aí que teve, acho que teve prova eu acho que eu tenho desde 2015 ou 2014, não sei ao certo, mas vamos supor aí que eu tivesse 10 anos de prova, por exemplo. Então, eu só teria ali 10 questões de combinatória e, no máximo, né, porque eu corro o risco de duas ou mais serem do mesmo modelo. Aí, para fazer uma lista com 70 problemas, né, fica difícil, certo? Então, você tem que pegar de outras fontes também. Então, o intuito de pegar de outras fontes é para poder ensinar determinadas técnicas para vocês, determinados problemas. Então, vamos fazer a 23. Esse é outro modelo, certo? Ele diz assim: uma prova consta de 20 testes. Você pode interpretar como sendo 20 questões, do tipo verdadeiro ou falso. De quantas maneiras uma pessoa poderá responder aos 20 testes, certo? Então, a prova é composta por 20 questões ou 20 testes, vamos chamar de testes como ele chamou, e esses testes são do tipo verdadeiro ou falso, certo? Então, as possíveis respostas, né? As respostas que eu tenho para cada teste, a resposta é verdadeiro ou falso. Aí ele pergunta de quantos modos esse teste pode ser respondido. Aí você vai se imaginar no lugar da pessoa que está respondendo esse teste, ok? Então,
essa prova, né, de 20 testes. Então, quando for responder o primeiro teste, o que é que vai acontecer? Ele pode ser verdadeiro ou falso. Então, eu tenho duas maneiras de responder ao primeiro teste dessa prova. Pode ser verdadeiro ou falso. É claro que você vai escolher uma só, mas tem duas maneiras de escolher, certo? Aí, o segundo teste da prova, ou a segunda questão, pode ser também respondido de duas maneiras diferentes. Pode ser verdadeiro ou falso. E assim por diante. Eu vou usar uma reticência aqui, indicando que eu continuo isso. Aí, quando eu chego no 20º teste, aí a última questão dessa prova, o último teste, eu posso responder de duas maneiras diferentes. Ok? Agora, note que a cada maneira de responder o primeiro, eu posso combinar com uma das duas do segundo, que pode ser combinado com uma das duas do terceiro, e assim sucessivamente. Então, nesse caso aí, vai utilizar o princípio multiplicativo, né? A gente vai multiplicar 2 vezes 2 vezes reticência vezes 2. Ora, mas quantos fatores iguais a 2 a gente tem aqui, né? Eu vou indicar a quantidade de fatores aqui embaixo. Então, a quantidade de fatores iguais a 2 que eu estou usando, 10 fatores, porque são 10 testes, né? Ou 10 questões. Então, nesse caso, eu posso multiplicar isso, aí vai dar 2 elevado a décima. Essa é a resposta. Ou, se preferir, 2 elevado a décima é 1024. Então, existem 1024 modos de responder esses 20 testes, sabendo que as respostas estão entre verdadeiro ou falso. Ok? Deixa eu ver qual é a próxima. A 24 é bem parecida, 25 também, só muda o contexto. Vamos ver a 26. A 26 é um outro modelo de problema, certo? Que aparece em diversos contextos. Tem com portas, tem com lâmpada para iluminar um determinado ambiente, pode ser com, sei lá, eu já encontrei com o sistema Braille, né, que é o alfabeto da pessoa que não tem a visão, tá certo? Então, esse problema que eu vou ensinar agora, né, é você tentar entender a ideia que está por trás e não decorar. Quando aparecer esse problema de portas, eu vou fazer dessa maneira. Tente entender que o contexto ele pode mudar, né? O que prevalece é a ideia que está por trás do problema. Então, vamos ler a questão. Ele diz assim, uma sala tem 10 portas. Aí você imagina aí uma determinada sala com 10 portas. Aí, de quantas maneiras diferentes essa sala pode ser aberta? Né? É diferente de um que eu já resolvi aí, que o cara queria entrar no estádio, tinha 12 portas, né? Só que ele queria entrar e sair por uma porta diferente da que usou para entrar. Ali é um outro tipo de problema. Aqui tem 10 portas, né? Aí ele quer saber de quantas maneiras diferentes essa sala pode ser aberta. Ora, são 10 portas, certo? Se todas as 10 portas estiverem fechadas, né, a sala não está aberta. Então, esse caso tem que ser excluído. Né? Agora, essa sala pode estar aberta de quais formas? Com uma porta apenas aberta, com duas, certo? Se tiver uma porta dessas 10 aberta e as outras 9 fechadas, a sala está aberta, ok? Se eu tiver só duas portas abertas, também. Se eu tiver 5, se eu tiver as 10, se eu tiver 9, 7,
Então, é essa a ideia, certo? Essa sala estará aberta quando, pelo menos, uma dessas portas estiver aberta, ok? Então, vamos lá. O problema é assim, você tem 10 portas e quer saber de quantos modos essa sala pode ser aberta. Imagine que é você que vai abrir uma dessas portas ou essas portas, certo? Imagine que você é a pessoa que vai abrir a sala, certo? Para que essa sala esteja aberta, né, você ou vai abrir através da primeira porta, ou da segunda, ou da terceira, ou até chegar na 10ª, certo? Ou as 10 portas abertas, ou as 5, ou 6. Então, veja que para cada porta, né? Para cada porta, você tem duas possibilidades. Que possibilidades? Ela pode estar aberta ou fechada. Então, para cada porta tem duas possibilidades. Ela pode estar aberta ou fechada, ok? Por exemplo, eu vou botar uma sequência de A e de F, certo? Indicando aberta ou fechada, para você ver uma das maneiras. Tá? Então, uma maneira seria, suponha que só a primeira tivesse aberta, o resto vai estar tudo fechado. Então, note que essa sequência aqui representa uma situação em que essa sala está aberta, ok? Essa sala está aberta. Uma outra sequência, por exemplo, imagine que fosse fechada, fechada, aí aberta, fechada, aberta, aberta. Aí vamos supor que aqui o resto fosse tudo fechado. É uma das maneiras de se abrir essa sala. Então, nessa conta que a gente vai fazer, estão todas essas sequências, certo? Então, a primeira porta você pode ter duas possibilidades, aberta ou fechada. A segunda porta também tem duas possibilidades, ela pode estar aberta ou fechada. A terceira porta, você tem também duas possibilidades, aberta ou fechada. E assim por diante, até chegar na 10ª porta. E essa 10ª porta, ela pode estar aberta ou fechada. Ok? Aí, nesse caso, pelo princípio fundamental da contagem, o que é que a gente vai ter? Vai ter 2 vezes 2. A gente vai ter o seguinte aqui. Vai ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes reticência vezes 2. Aí isso dá 2 elevado a 10. Só que nessa minha contagem, que dá 1024 casos, ou seja, 1024 sequências desse tipo, certo? Dessas formas aqui que eu exemplifiquei, aí, só que dentre essas sequências vai aparecer essa aqui, ó, que não pode contar com ela. Como para cada porta tem duas possibilidades, está aberta ou fechada, uma das sequências, eu vou destacar em vermelho, é essa aqui, ó. Então, como cada porta pode estar aberta ou fechada, vai ter uma sequência em que todas as portas estarão fechadas, certo? E essa sequência ela foi contada nessa conta que eu fiz. Porque quando eu boto duas possibilidades para cada porta, tem a possibilidade de todas elas estarem fechadas. Aí, quando todas as portas estiverem fechadas, essa sala não está aberta. Tá claro? Então, a resposta não é 2 elevado a 10. Eu tenho que descontar essa sequência. Então, a resposta vai ser o quê? Vai ser 2 elevado a 10 menos 1. Ok? Esse 1 que eu estou subtraindo aí é exatamente
essa sequência aqui, ó. Essa sequência que eu estou tirando, tá? Porque se eu deixar ela inclusa, né? Então, a sala não vai estar aberta no momento dessa sequência aí. Para a sala estar aberta, entenda que tem que ter pelo menos uma das portas aberta. Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar 1024 menos 1. 1024 é 2 a décima. Menos 1 vai dar 1023. Então, existem 1023 maneiras dessa sala estar aberta se ela tem 10 portas. Ok? Aí eu vou fazer um outro problema que é num outro contexto, mas é a mesma ideia que esse aqui, certo? Ou seja, é o mesmo tipo de problema, só vai mudar o contexto. É a questão 27. Ele diz o seguinte: a escrita Braille para cegos é um sistema de símbolos onde cada caractere é formado por uma matriz de 6 pontos. Aí tem uma figura ali, tá certo? Com 6 pontos. Aí na primeira ele destaca um deles, veja que está mais destacado o primeiro ponto ali, e onde tem um B está destacado 2 pontos. Mas ele diz que cada caractere, né, cada símbolo lá no sistema Braille é formado por uma matriz de 6 pontos, dos quais pelo menos um, ou seja, no mínimo um, se destaca em relação aos outros. Assim, por exemplo, aí ele pegou, eu fiz a figura aqui, tá? Você nota que no primeiro símbolo, né, que é o suposto A, que ele chama de A, você tem ali a matriz com 6 pontos. A matriz é uma tabela, certo? Aí tem 6 pontos, onde um está destacado, porque ele quer que no símbolo, pelo menos um dos pontos esteja destacado, certo? Então, destacado quer dizer que ele vai, essa bolinha aqui um pouco mais cheia, certo? Então, destacado é quando o ponto for desse modo. Então, você, quando diz que tem que ter pelo menos um ponto destacado, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, no máximo 6, ok? Pelo menos um quer dizer no mínimo um. Então, pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 destacados. O que não pode é não ter nenhum ponto destacado, certo? Aí, terminando de ler o problema. Qual o número máximo de caracteres distintos ou de símbolos distintos que podem ser representados neste sistema de escrita? Aí, o que é que esse problema tem a ver com o anterior? É a mesma ideia das portas estarem abertas ou fechadas, né, de modo que a sala esteja aberta, ok? Então, você nota o seguinte, que para cada ponto desse, ele pode estar destacado ou não. Dentro de um símbolo desse, existem 6 pontos. Ele quer que pelo menos um esteja destacado. Mas para cada ponto desse, você tem 2 possibilidades: está destacado ou não, certo? Então, nesse caso aqui, são 6 pontos. Para cada um deles, você tem 2 possibilidades. Entenda que as possibilidades são: está destacado ou não, certo? Então, para cada um dos 6 pontos, você tem 2 possibilidades. Portanto, você vai ter 2 elevado a sexta. Só que o problema exigiu que pelo menos um dos pontos estivesse destacado. E nessa minha conta aí, eu contei, por exemplo, isso aqui, ó. Eu contei uma situação assim, que nenhum dos pontos está destacado, certo? Eu contei essa situação em que nenhum dos pontos está destacado, porque como eu botei 2 possibilidades para cada um, esse 2 à sexta, que é 64, inclui aquela situação que eu acabei de montar ali, em que nenhum dos pontos está destacado. Aí, como o problema exigiu que um dos pontos estivesse destacado, né, a gente tem que descontar
esse caso aqui, certo? Esse caso ele não vai entrar na nossa contagem. Então, a resposta seria o quê? Seria 2 elevado à sexta menos 1, ou seja, 64 menos 1, que é 63. Vejo que o problema é igual à ideia que eu resolvi, que eu usei para resolver o das portas, certo? Só que, ao invés, no lugar das portas, aí você tem pontos que podem estar destacados ou não. No caso da porta, ela poderia estar aberta ou fechada, né? Tá certo? E o ponto tinha que estar destacado, pelo menos um deles. Aí excluí o caso em que nenhum está. Que lá no caso das portas eu excluí o quê? As portas fechadas, todas fechadas, certo? Então é a mesma ideia. Esse problema é um problema clássico, certo? A questão 28 também usa essa mesma ideia. Aí só deixa eu ver aqui se eu vou fazer e deixo o 29 e o 30 para vocês, que usa o mesmo procedimento. A questão 28, né, ele diz assim: de quantas maneiras diferentes um professor poderá escolher um ou mais estudantes de um grupo de 6 estudantes? Então, o professor quer escolher um ou mais. Não existe o caso de não escolher ninguém, certo? Então, vamos à solução. Então, você tem 6 estudantes. E note que o professor ele quer escolher, né, um ou mais. Então tem que escolher pelo menos um. Pode ser um, pode ser dois, pode ser três, até no máximo 6. Tá? Ou seja, para cada estudante tem 2 possibilidades, né? Ser escolhido ou não. Então você tem o primeiro estudante, ele pode ser escolhido ou não. 2 possibilidades. Tá? Ele pode ser ou não escolhido. O segundo estudante, também ele pode ser escolhido ou não. 2 possibilidades. Aí vamos supor que eu fiz todos, até aí cheguei no sexto. O sexto estudante, ele pode vir a ser escolhido ou não. Então, 2 possibilidades. Aí, pelo princípio fundamental da contagem, o número de maneiras de escolher esses estudantes, supondo que cada um pode ser escolhido ou não, vai ser o quê? Vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes, né? Então vai dar 2 elevado à sexta, que é 64. Só que como eu coloquei aí 2 possibilidades para cada um deles, então vai acontecer isso aqui, ó. Porque assim, as sequências, né, ele pode ser escolhido ou não. Então eu vou botar um S de sim e um N de não. Então, por exemplo, sim, não, não, põe esse aqui sim e esse não. Então, existe essa sequência em que o primeiro estudante é escolhido, o segundo, terceiro e quarto não, o quinto é escolhido e o sexto não. Uma possibilidade é essa. Também tem todos serem escolhidos, tá? Porque é um ou mais, né? Ser escolhido. Mas dentre essas possibilidades, né? Dentre essas sequências está essa aqui, a de nenhum ser escolhido, ok? Nessa minha contagem. Então, eu tenho que corrigir para ficar o que ele pediu, que é
de modo que pelo menos um deles seja escolhido. Então, para garantir que um deles vai ser escolhido, pelo menos um deles, eu tenho que retirar essa sequência aqui. Tá? Isso é uma sequência só, onde nenhum deles é escolhido. Então, a resposta é 2 a sexta menos 1. Esse 1 que eu estou tirando, entendam que é essa sequência aqui. Ó. Então, 2 a sexta é 64, menos 1 vai dar 63. Ou seja, é um problema igual ao do sistema de Braille, que eu acabei de resolver, e igual ao das portas também. Ok? É o mesmo tipo de problema. Tá? Então, vai ficar aí para vocês tentarem depois o 29 e o 30. Vocês vão ver que é a mesma ideia, tá? Também é clássico em combinatória você contar quantos números de tantos algarismos é possível você montar dados determinados algarismos, certo? Então, vamos aprender a fazer esse tipo de problema também. Ele diz assim, determine quantos números naturais de 3 algarismos podem ser escritos empregando os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, em cada caso a seguir. A letra A, podendo haver repetição de algarismo no mesmo número. E letra B, sem haver repetição de algarismo no mesmo número. Então, tenta se colocar no lugar da pessoa que vai montar esses números, certo? E os algarismos disponíveis são os algarismos de 1 a 7. Então, a gente tem os algarismos de 1 a 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, os quais a gente vai utilizar para montar números, ele fala aqui no enunciado, que são números de 3 algarismos, tá? Então, a gente quer montar números de 3 algarismos, eu vou representar esses algarismos por tracinhos, certo? Cada posição por um tracinho. Então, a gente vai montar números de 3 algarismos que são escolhidos dentre esses 7 algarismos que ele deu. Só que no item A, ele diz que pode haver repetição de algarismo no mesmo número, certo? Então, nesse caso, eu vou preencher cada posição, lembrando que se o número ele é formado de 3 algarismos, o algarismo da esquerda, né, o primeiro algarismo, ele não pode ser 0, mas aí eu estou falando disso, mas nessa questão não uso o 0, certo? Mas se fosse uma questão que pudesse usar o 0, o primeiro algarismo ali, se ele diz que tem 3 algarismos, o primeiro não pode ser 0, porque o 0 à esquerda, ele não vai ter valor significativo, certo? E aí, se eu pôr o 0 à esquerda, ele teria 2 algarismos ao invés de 3, que não é o caso aqui, certo? Então, montar cada número se coloca no lugar da pessoa que vai montar os números, né? Quando você for montar esse número de 3 algarismos, você tem que tomar 3 decisões, uma seguida da outra. E quais são essas decisões? É escolher cada uma dessas decisões, certo? É escolher um algarismo para pôr em cada posição. Como eu não escolhi nenhum ainda, quando eu for preencher a primeira posição, eu posso preencher de 7 maneiras diferentes. Entenda, ali eu posso pôr cada um dos 7 algarismos. Eu posso pôr o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 ou o 7. Então, eu posso preencher aquela posição de 7 maneiras diferentes. Tá? Aí vamos supor que nessa posição aqui, sei lá, a gente colocou o algarismo 5, né? A gente colocou um dos algarismos que foi o 5. A próxima posição, tá? Quando eu for preencher, note que ele disse ali que pode haver repetição de algarismo. Então, eu continuo tendo os mesmos 7 algarismos disponíveis. Então, a segunda posição eu posso preencher de 7 modos diferentes. Por exemplo, eu posso chegar lá e colocar, sei lá, agora o número 2, tá?
como pode repetir, para a terceira posição, continuo tendo 7 possibilidades de preenchimento, certo? Eu poderia, por exemplo, agora, dizer que aqui vai ficar um 5, tá? Então, são 500 eu montei aí o número 525, tá? Então, como exemplo, eu usei o 525, mas poderia ser, sei lá, o 531, tá? Ele pode ter os 3 dígitos distintos ou não, tá? Porque ele permitiu ali ter repetição. Existe, inclusive, a possibilidade, né, nessa minha contagem, dos 3 dígitos serem iguais. Por exemplo, o número 444, tá? Vai ter ali, por exemplo, o número 122, ok? Porque ele diz que pode haver repetição. E aí, pelo princípio fundamental da contagem, né, a quantidade de números que eu vou obter de 3 algarismos, podendo repetir algarismo, é 7 vezes 7 vezes 7. Isso vai dar 343. Então, é possível montar 343 números com 3 algarismos, utilizando aqueles 7 algarismos disponíveis ali, sabendo que pode haver repetição, ok? Agora, tem um item B, que ele diz sem haver repetição de algarismo. Então, agora os algarismos que compõem o número têm que ser todos distintos. Mas aí eles serão escolhidos dentre os 7 que ele menciona no enunciado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Então, eu vou montar números de 3 algarismos. Então, usando aqui um tracinho para representar a posição de cada algarismo. Tá? Aí vamos começar a preencher essas posições. Por exemplo, se eu for escolher o algarismo que vai ocupar a primeira posição, né, também chamada casa das centenas ali, eu posso preencher de 7 maneiras diferentes, tá? Por exemplo, a gente poderia pôr aqui nessa posição o número 6, o algarismo 6, tá? Agora, quando eu for preencher a segunda posição, como não pode mais repetir algarismo, eu não posso mais utilizar o 6, tá? Aí, a partir do momento que eu já usei o 6, né? O 6 ele já foi usado, tá? Então, eu não posso mais contar com o 6. A partir daí, eu só tenho agora 6 possibilidades para escolher o número que vai, o algarismo que vai ocupar essa posição. Aí vamos supor que o algarismo que vai ocupar essa posição seja o algarismo 4. Aí, quando eu for preencher a última posição, não vou poder mais usar o algarismo 4. Aí eu só fico agora com 5 possibilidades. Eu só fico agora com 5 possibilidades para preencher essa terceira posição, certo? Aí, como pode ser um dos 5 disponíveis, eu vou dizer que eu vou preencher aqui com o número 2, por exemplo. Tá? Então, a gente utilizou aqui, utilizando o 6, o 4 e o 2, a gente conseguiu montar aí o número, tá? A gente conseguiu montar o número de 3 algarismos, que é o 642. Mas existem diversos, né? E é isso que a gente está contando, a quantidade de números de 3 algarismos distintos que a gente consegue montar. E aí, pelo princípio fundamental da contagem, vai ser o quê? 7 vezes 6 vezes 5. Aí isso dá o quê? 7 vezes 6, 42, vezes 5 vai dar 210. Então, existem 210 números formados por 3 algarismos distintos, né? Escolhendo esses algarismos dentre os algarismos de 1 a 7, certo? Então, esse tipo de problema ele é clássico em análise combinatória, tá? Aí a gente, nesses tipos de problema, tem que observar as restrições. Veja que na letra A não teve, você podia repetir algarismo. Na letra B já teve a restrição dos algarismos serem diferentes. A questão 32, agora ele pergunta quantos números ímpares
Veja que tem uma restrição já aí, o número tem que ser ímpar. De 4 algarismos não repetidos, outra restrição, certo? Podemos formar com os algarismos 2, 4, 6, 7, 8, 9, certo? Então, vejam, os algarismos que eu tenho disponíveis são 2, 4, 6, 7, 8, 9. 2, 4, 6, 7, 8, 9. E a gente quer montar números com 4 algarismos. Então, fazendo os tracinhos aqui, que vai indicar a posição de cada algarismo. Agora vamos voltar lá para ler as restrições, certo? Tem 4 algarismos. Aí não é que o algarismo é ímpar, certo? Que eu vou usar. É o número que eu vou montar, o número de 4 algarismos, ele tem que ser um número ímpar. Isso está dito aqui, ó. Os números têm que ser ímpares. E os algarismos são não repetidos, ou seja, os algarismos que compõem o número, eles são distintos, ok? Em combinatória, tá? Porque às vezes a pessoa vai resolver um problema desse e não sabe por onde começar, que decisão ele vai tomar. Porque note que para o número ser ímpar, né? Para o número ser ímpar, quem decide se um determinado número é ímpar é o algarismo das unidades. Aí, se é o algarismo das unidades que diz que o número é ímpar, né? Porque o número é par quando o dígito das unidades é par, e o número é ímpar quando o dígito das unidades é ímpar. Isso quer dizer que o algarismo que vai ocupar essa última posição aqui, o dígito das unidades, ele tem que ser um dígito ímpar, tá? Ou um algarismo ímpar. Aí isso é que faz com que esse número de 4 algarismos que a gente vai montar seja ímpar, certo? E, além disso, os dígitos que compõem o número devem ser distintos. Aí você tenta começar tomando a decisão mais difícil, a mais restrita possível, que é o quê? É o número ser ímpar, certo? E aí, essa decisão que eu vou tomar primeiro é o preenchimento dessa posição aqui, que vai ter o dígito ímpar, que, se você olhar ali, só tem de ímpar o 7 e o 9. Então, você tem duas maneiras de preencher essa posição, tá? Então, por exemplo, tá aqui as 4 posições, ó. Então, uma possibilidade seria a gente colocar aqui o 9, né? Já que aquele algarismo ali tem que ser ímpar. Então, tem duas maneiras, pode ser o 9 ou o 7, ok? Então, essa é a decisão mais difícil, não diria mais difícil, mas a mais restrita, certo? Aí começa sempre por ela. Agora, vamos preencher as demais posições. Aí pode ser preenchido em qualquer ordem, tá? Que não vai afetar nada, tá certo? Então, por exemplo, essa primeira posição aqui, de quantos modos eu posso preencher? Lembre que ele disse que os algarismos que vai compor o número, eles devem ser todos distintos. Como aí vejam, eu já escolhi um dos ímpares, por exemplo, imagina que eu escolho o 9, né? Estou dizendo que eu escolhi exatamente 9, pode ser o 9 ou o 7, você tem duas possibilidades. Mas aí, vamos supor que eu escolhi o 9, então o 9 já não pode ser mais usado, tá? Aí, nesse caso, me sobra o quê? Para preencher aquela posição ali, me sobram 5 possibilidades. Então, é o 2, 4, 6, 7, 8, 9 só, não? Então, aqui sobram 5 possibilidades para preencher essa posição. Aí pode ser qualquer um dos 5, né? Então, nesse caso aqui, vamos supor que eu escolhi, sei lá, o número 2. Aí o 2 entraria aqui, ó. Aí eu não posso mais contar com o 2, já que os algarismos que compõem o número devem ser todos distintos. Aí vamos preencher a próxima posição. Aí essa posição aqui,
ela pode ser preenchida de 4 maneiras diferentes. Aí vamos supor que eu escolha para essa posição o algarismo 8, tá? Aí o 8 a gente não vai poder utilizar mais. Aí quando a gente for preencher essa terceira posição aqui, que é a última posição a ser preenchida, pela sequência que a gente escolheu, então eu só tenho ali 3 possibilidades, tá? Então, contei as possibilidades, aí vamos supor que, dentre essas 3, eu escolhesse o 7. Aí eu ponho o 7 ali. Então, eu escolhi esse aqui, ó, o 7. Então, nesse caso, eu consegui montar aí o número 2.879, mas aí vai ter vários, né? Esse aí é só um exemplo. Aí o total de números de 3 algarismos vai ser obtido usando o princípio multiplicativo, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Aí, no caso, eu vou ter um total de 120 números. Tá? 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. Então, temos aí 120 números, tá? Formado por 4 algarismos, todos distintos. Os números têm que ser ímpar, né? São 120 números ímpares de 4 algarismos distintos, montados, escolhendo os algarismos naquela relação ali, ok? Só foi uma pergunta mesmo, né? Tá, então, esse tipo de problema, ele é clássico, certo? E quanto mais restrição tiver, comece pelaquela restrição maior, aquela mais restrita possível, a mais difícil. Às vezes não é tão difícil, às vezes é mais restrito, certo? Seria essa a ideia. Então, o 33. Usando os algarismos 1, 3, 4, 5, 7 e 8, sem repetir, ele já avisou ali que é sem repetir. Letra A, quantos números pares de 3 algarismos podemos formar? Então, foi dito aqui, ó, que é sem repetição, certo? E ele quer saber quantos números pares de 3 algarismos podemos formar. Então, é 1, 3, 4, 5, 7 e 8, né? 1, 3, 4, 5, 7, 8. Aí a letra A gente já sabe que é sem repetir algarismo, né? Aí a letra A, ele quer que esses números sejam pares e tenham 3 algarismos. Então, representando a posição de cada algarismo por um tracinho, tá? Lembrando que não pode repetir algarismo, tá? Ele disse lá no enunciado, e os números agora são pares. Se esse número de 3 algarismos tem que ser par, o que faz ele ser par é esse dígito aqui, ó. Esse dígito tem que ser um dígito par. Então, essa é a maior restrição. A outra é que os dígitos têm que ser distintos. Mas eu tenho que começar pela maior restrição, que é escolher um algarismo par para colocar aqui. Aí vamos supor aí, eu tenho 4 e 8, né? Duas possibilidades, tá? Aí você poderia escolher ali o número 8, por exemplo, né? Deixa eu fazer um exemplo aqui. Então, vamos supor que eu escolha o 8 para ocupar essa posição aqui. Ok? Aí, uma vez preenchido ali com o número 8, como os algarismos são distintos, devem ser distintos, então o 8 não pode ser mais utilizado. Aí, agora eu posso preencher qualquer posição, né? Não vai ter mais a restrição de por onde começar. Aí eu tenho 5 possibilidades para esse e 4 para esse, né? Vamos supor que dentre os 5 ali, eu escolhi, sei lá, o 1 para preencher essa posição. Aí, excluindo o 1, quando a gente for preencher o do meio, só tem 4 possibilidades. Aí vamos supor que a gente escolheu aí, sei lá, o 5. Então, um exemplo seria o número 158.
ok? Então, a quantidade de números que a gente vai obter é 5 vezes 4 vezes 2. Aí isso dá ao todo 40 números. E o problema tem uma parte B, certo? Lembrando que os algarismos são 1, 3, 4, 5, 7 e 8. Então, 1, 3, 4, 5, 7 e 8. Vale que os dígitos ainda são distintos, porque isso está na parte geral do enunciado, é sem repetir os dois itens, certo? Só que o item B ele quer saber quantos números de 3 algarismos distintos e divisíveis por 5 podemos formar. Então, agora, a restrição é maior aí, é ser divisível por 5. Então, é por essa decisão que eu devo começar, certo? Um número, para ser divisível por 5, ele tem que acabar em 0 ou 5. É esse o critério de divisibilidade por 5, certo? O dígito das unidades, o dígito da direita, ele tem que ser 0 ou 5. Então, para ser múltiplo de 5, tá? Como não tem 0, esse dígito aqui, obrigatoriamente, ele tem que ser 5. Tá? Então, eu começo por aqui. Isso, no caso aqui, não teve o 0, só tem uma possibilidade de escolher o algarismo que vai pôr ali, que é o algarismo 5. Ok? Se não for 5, ele não vai ser divisível por 5, o número que eu vou montar. Lembrando que os dígitos devem ser distintos, né? O 5 eu já usei, eu não vou poder usar mais. Então, nesse caso, quando eu for preencher, agora não importa a posição por onde eu recomeço, então, no caso aí, eu tenho o quê? 5 possibilidades para essa posição aqui. Aí, vamos supor que eu escolhi, sei lá, o algarismo 7 para pôr aqui. Aí, o 7 eu não vou poder usar mais, né? Aí, quando eu for preencher a posição do meio, eu posso preencher a posição do meio de 4 modos diferentes, porque sobraram aí 1, 3, 4 e 8. Eu tenho 4 modos para preencher essa posição. Vamos supor, sei lá, coloquei lá o 1. Então, eu montei aí o número 715, que tem os 3 dígitos diferentes e é múltiplo de 5, é divisível por 5, certo? Então, o total de números com essas características é 5 vezes 4 vezes 1, ou seja, 20. Ok? Então, eu vou encerrar essa primeira aula de combinatória nessa questão, certo? Ainda teremos mais uma aula sobre o princípio fundamental da contagem, porque eu pretendo ensinar outros modelos de problemas, tá? Antes de abordar as outras ferramentas de combinatória. Então, vamos ficar por aqui. Até a nossa próxima aula.